você poder ler em voz alta, falando para você, explicando para você aquilo que você está lendo, como se você estivesse ensinando aquilo para você. Olha, uma coisa que eu faço demais é me fazer perguntas durante a leitura. Então, eu tô com a leitura e falo assim, nossa, mas é isso mesmo? Que coisa, gente. Às vezes tem alguma coisa que eu não entendo muito, eu falo, nossa, mas eu não entendi isso aqui direito. Peraí, deixa eu ver. Isso. E faz isso. Nó, falando em voz alta. Por quê? É como se eu estivesse conversando com alguém. Quando a gente está conversando e participando de uma conversa, a gente participa da conversa, não quando a gente está só ouvindo. Quando a gente está só ouvindo, a gente distrai. Mas se a gente está participando, falando, perguntando, interagindo, a gente fica ali fissurado na conversa. Algumas pessoas não têm dificuldade de ler um livro de 400 páginas, mas para mim, desde a época da escola, ler um livro de 50 era uma questão. Na verdade, a leitura não é o problema é a crença limitante de eu falar, vou ler, mas não vou absorver nada. Entendeu? Uhum. Essa crença ela vem sendo moldada aí de muitos anos, e tem muita gente que tem muita dificuldade com leitura, né? Por muitos anos eu gostava de ler, eu queria muito ler, mas eu não conseguia. Primeiro porque eu lia, não entendia, minha cabeça parece que estava em outro lugar. Segundo porque eu não conseguia ficar parado, sentado lendo por muito tempo, me dava vontade de levantar, fazer qualquer outra coisa, e era muito difícil para mim, né? Então, acho que talvez esse tenha sido o ganho mais emblemático da neurolinguística na minha vida, porque como eu fui estudar letras, a PNL me ajudou com a maneira como eu ia lidar com o tanto que eu ia estudar em letras, porque apesar de eu sempre querer estudar letras, o que me aterrorizava era o fato de que em letras não tem jeito, você tem que ler muito, não tem como, você está estudando letra. Olha só para você ver que conflito, ao mesmo tempo que isso me fascinava, me aterrorizava, ao mesmo tempo que era uma coisa que eu queria muito fazer, era algo que eu tinha muito medo de saber se eu ia conseguir fazer ou não. Então, quando eu comecei a me utilizar das técnicas, quando eu comecei a mudar um pouco a abordagem que eu tinha sobre o processo da leitura, tudo começou a fluir. Não é só uma coisa que você faz, são várias. Não tem nada mais forte para quebrar uma crença do que um fato. 400 páginas, tudo bem. A crença vai estar ali, vai ser difícil eu pegar por causa da crença, vai ser mais difícil. O que eu tenho que fazer, Bruno? Eu tenho que mudar essa crença. Tem. Só isso vai resolver? Na minha opinião, não. Se resolver só isso, ótimo, excelente. Mas ao invés de falar para você, eu não consigo ler um livro de 400 páginas, você fala para você, eu quero muito conseguir ler um livro de 400 páginas, porque isso também é verdade. Ao começar, é importante você não se preocupar tanto com o número de páginas que tem o livro. E o fato de você ter tido uma experiência que foi muito forte dessa leitura passiva, que muitas pessoas que são neurotípicas fazem com muita facilidade, por exemplo, estou deitado na rede, pego um livro e leio, isso para quem é TDAH é mais difícil. Você poder ler em voz alta, falando para você, explicando para você aquilo que você está lendo, como se você estivesse ensinando aquilo para você. Olha, uma coisa que eu faço demais é me fazer perguntas durante a leitura. Então, eu tô com a leitura e falo assim, nossa, mas é isso mesmo? Que coisa, gente. Às vezes tem alguma coisa que eu não entendo muito, eu falo, nossa, mas eu não entendi isso aqui direito. Peraí, deixa eu ver. Isso. E faz isso. Nó, falando em voz alta. Por quê? É como se eu estivesse conversando com alguém. Quando a gente está conversando e participando de uma conversa, a gente participa da conversa, não quando a gente está só ouvindo. Quando a gente está só ouvindo, a gente distrai. Mas se a gente está participando, falando, perguntando, interagindo, a gente fica ali fissurado na conversa. Então, a mesma coisa precisa ser a leitura. Ela precisa ser ativa no sentido de que você participa com ela. Faz uns rabiscos. O Pomodoro vai ajudar demais com a leitura também, hein? Se eu vou ler qualquer coisa, eu não leio sem Pomodoro, em hipótese alguma. O Pomodoro ajuda mas eu vou ler 25 minutos. Depois de 25 minutos, eu vou tirar 5 minutos de intervalo. Porque a gente quer otimizar o tempo, né? Na nossa fase adulta, o tempo todo querendo otimizar. Uma coisa muito importante, não esquece de que o que quer que você tenha fazendo, por mais que você queira fazer o máximo no menos tempo, o que é uma intenção muito boa, ela normalmente é aquela que mais norteia a vida da gente. Por quê? Porque a gente sempre sente que tá perdendo muito tempo, tá ficando para trás. TDAH que chama. A gente passa a vida inteira se comparando com os outros e se sentindo atrasado e se sentindo atrás. Então a tendência que a gente tem é agora que eu vou fazer isso, agora que eu consigo fazer isso, agora que eu tenho essa oportunidade, que eu tô com essa energia para fazer isso. Eu tenho que fazer o quê? Hipercompensar. Eu tenho que procurar fazer o máximo que eu posso, no mínimo que o tempo que eu tenho, para que eu consiga hipercompensar todo esse tempo que eu passei, que eu fui essa pessoa que eu não queria ter sido. Qual o problema disso? Primeiro, é como se a pessoa de antes estivesse completamente errada e agora você estivesse buscando para fugir dela. Não, a pessoa de antes foi necessária para você chegar onde você está. Primeiro de tudo, cada um faz o melhor que pode com os recursos que possui no momento. Eu
eu, você, todo mundo. Você fez, naquele momento, o melhor que você pôde com os recursos que você tinha. E você vai fazer hoje também, do mesmo jeito. Isso é importante, você tem em mente. E a outra coisa é, tudo bem, é legal eu querer fazer o máximo no mínimo de tempo, é legal, mas sabe o que é mais legal do que isso? Sabe o que é mais importante do que isso? Tão importante quanto o que eu levo da vida? A vida que eu levo. Eu tô tendo prazer fazendo isso. O meu relógio, o seu relógio, o relógio de todo mundo que tá contando aqui, ó, uma hora vai parar. Como é que eu tô usando esse tempo? Agoniado, ansioso, que eu tenho que acabar o livro de 400 páginas? Ou porque eu tô curtindo esse momento, e por mais que eu não leia as 400 páginas, eu leia uma. É melhor eu ler uma página que me faz aprender, que me dá prazer, que faz eu me sentir mais feliz, ou 400 páginas que me deixa ansioso, que me deixa especulativo, apressado, corrido. O que será que é melhor? Qual é a vida que eu quero ter daqui para frente? Apressada, corrida, ansiosa, irrequieta? Ou eu quero ser feliz? Mas eu tô esquecendo de ser feliz durante para conseguir a felicidade só lá na linha de chegada?